Então, gente, a gente está aqui hoje com a Melody e com o Matheus, né? Meu nome é Lia, eu sou aluna do curso, nós somos alunos do curso de Letras Bacharelado do terceiro ano, né? E esse podcast, ele trata de um projeto de extensão que a gente tem que desenvolver da disciplina, né? Onde a gente vai comentar sobre o nosso processo de criação, né? Que foi uma das coisas solicitadas aí da disciplina, né? De produção e práticas de leitura, né? Prática de Prática escrita de escrita literária. Práticas de escrita literária. Muito obrigada, gente. E aí a gente vai comentar um pouco sobre como foi o processo individual de cada um, né? Trazendo aqui os pontos desafiadores e pessoais desse processo para cada pessoa aqui, né? De forma individual e trocar essas experiências, né? Como uma conversa mesmo, né? Como um diálogo aí, onde a gente vai ter uma troca aí de experiências bem positivas. Quero que vocês se apresentem, né, gente? A Melody, ela também é aluna do terceiro ano do bacharelado, né? Ela tem mais afinidade em linguística ou literatura, Melody? Então, eu acho que os dois. Eu não consigo decidir, porque eu gosto muito de ambas as áreas. Mas, em relação a essa disciplina, eu tinha uma expectativa bem grande, porque quando eu entrei no curso, eu tinha já um desejo de escrever. Foi o meu principal motivo por ter entrado no curso. Eu sempre gostei muito de escrever. Então, quando apareceu essa disciplina, foi, tipo, eu entrei para isso. Por mais que eu goste das outras disciplinas também, tanto de linguística, mas essa foi a que eu tava esperando pra E deve ter aparecer. sido incrível, né? Ter chegado, enfim, ter participado dessa experiência, de ter uma disciplina que pegasse esses aspectos que você estava tão ansiosa, né? Foi, e tinha muita coisa da disciplina que eu não estava esperando. Mais a questão criativa mesmo, que para mim foi sempre um bloqueio, mas ali com as aulas a gente foi Desenvolvendo, né? desenvolvendo bastante. E Matheus, se apresenta um pouquinho para nós. O Matheus também é aluno do terceiro ano do bacharelado, né? Tá com a gente também nessa caminhada aí, nosso último ano, se Deus quiser. E o Matheus vai falar. E aí, Matheus, você é da linguística ou da literatura? Como foi esse processo dessa disciplina para você? Eu entrei no curso por linguística, era a premissa para mim, era entrar e fazer alguma coisa sobre filologia, enfim. De lá para cá, muita água sobre a ponte, né? E eu acabo agora me encontrando mais do lado da literatura. Então, foi super interessante essa matéria, essa disciplina, porque foi uma abordagem bem prática, assim, a já começar a escrever. No caso, eu acabei escolhendo fazer um poema, né? Escolhendo, assim, o poema me escolheu também, porque foi a inspiração que veio para mim. Embora a maior parte da disciplina fosse para narrativa, né? Eu até comecei a desenvolver um conto, mas eu acabei não conseguindo desenvolver muito ele. Um dos pontos de partida que, entre vários, que o professor expôs, né, pra gente, ele apresentou pra gente, foi o do sonho, né, e no caso o sonho estava um pouco fechado demais e eu acabei tendo um flash de inspiração para poder fazer o meu poema. Sim. E é muito interessante, né, como falar um pouquinho da minha experiência também, porque, assim, a disciplina em si, ela foi uma surpresa para mim, né, no sentido de que o processo de escrita estava muito enterrado dentro de mim há muito tempo. Eu já escrevia, já produzia algumas coisas, né, eu também produzi um poema no período que a disciplina estava se desenvolvendo ali, mas tava tudo muito trancafiado, porque, querendo ou não, né, essa disciplina ela veio como um suporte para nos ajudar a desenvolver essas questões, né, de
a própria questão de desenvolver esse bloqueio, como você mesmo falou, né, Melody? De tirar esse aprisionamento que a gente muitas vezes tem, escrever, porque a gente já quer chegar escrevendo e já quer que seja perfeito, tipo assim, o texto final. Você já tem aquela idealização de que vai vir, que a escrita é aquilo ali. Alguém, a voz do anjo vai sussurrar no seu ouvido e vai ser um processo lindo, né? Isso do bloqueio. Bem no início da disciplina, quando a gente teve ali umas conversas com o professor, tanto para a gente se apresentar, quanto para ele falar um pouco mais sobre a disciplina, eu tinha falado sobre a questão do bloqueio, porque eu escrevo desde criança, eu sempre gostei muito de escrever, escrevia algumas historinhas, e eu escrevia poesia, mas meu processo foi um pouco diferente. Eu queria escrever poesia, mas acabei indo para narrativa. Mas isso de, tipo, você querer escrever e já tá perfeito, sempre foi o principal motivo de eu não conseguir desenvolver nada. Porque eu sempre me cobrava muito e eu também não, por mais que eu escrevesse, eu não queria que ninguém lesse nada do que eu produzia, porque eu tinha insegurança. E foi até uma das coisas que demorou bastante para eu conseguir enviar o que eu estava escrevendo pro professor, porque eu tinha muito medo do que ele ia achar, do que ele ia pensar. E é uma das coisas também que às vezes eu tenho a ideia para escrever, mas por essa insegurança eu nem boto a ideia no papel e aí acaba desperdiçando várias ideias, né? Várias ideias. Sim, eu acho que a ideia da disciplina foi justamente quebrar esses paradigmas, né, que a gente tinha aí, né? E interessante a gente falar como foi o início da experiência com a disciplina, né? Porque, assim, a primeira aula, o professor fez lá trouxe material a fim de que ele conhecesse o público da sala, né? Perguntou ali das nossas afinidades literárias, se a gente já escrevia e tudo mais, né? Na segunda aula ele já fez um exercício de escrita, se eu não me engano, foi na segunda aula que ele fez. Acho que foi na terceira aula que foi uma atividade de escrita automática. Escrita automática. Escrita automática, isso. E essa atividade de escrita automática, em específico, foi, assim, um pontapé inicial para a maioria da turma, né? Onde muita gente começou ali, utilizou daquelas produções que tinham feito naquele determinado momento, né? O professor pediu, né, que no início da aula a gente tivesse um tempo específico, né? Ele cronometrou 10 minutos? 5 minutos para a gente produzir um texto, né, sobre algo que poderia ser um texto narrativo, poderia ser algo que viesse na nossa cabeça, qualquer coisa que viesse na nossa cabeça, né? Então muita gente começou a ter um insight a partir daquele momento, né? E aproveitou aquilo mesmo para desenvolver outras coisas futuramente. Essa atividade que ele tinha passado foi justamente para ele desativar esse bloqueio, mas para ele falar assim, no momento em que você quiser se você ter a ideia e quiser escrever, faz isso, não fica pensando para já influir na ideia. Só comece, né? E acabou sendo o principal motivo do que eu comecei o meu conto. Para essa disciplina eu produzi um conto em que eu trabalho algumas memórias um pouco difíceis para mim, mas que realmente me ajudou foi meio que um processo terapêutico também, além de só ser uma obrigação da disciplina. Então foi bem prazeroso acabar o todo do processo. Do processo de escrita, né? E a gente não pode esquecer de falar sobre o processo de dificuldade, né? As dificuldades que cada um enfrentou, né? Porque as atividades que o professor fez em aula, né? O professor desenvolveu, além dos métodos, né, que ele utilizou ali como processo aí de escrita que a gente mencionou, né? Ele fez outros processos também, né? Eu não me recordo. A gente trabalhou alguns contos, né, pra gente ver a questão do narrador, como que o tempo era desenvolvido. Então a gente usou contos de autores bem renomados para que servisse ali de
de apoio, realmente, de como Sim. que os grandes fazem, né, para que a gente tenha um bom exemplo, né? Um bom suporte. Mas eu falo assim, em relação a essa mesma oficina que a gente fez, né, de escrita automática, teve alguma outro tipo de experiência? Eu realmente não me recordo. Acho que teve essa, e ele sugeriu algumas outras vezes, né? Por exemplo, aquela das palavras, onde ele escreveu, Sim, falou assim: verdade. existem vários métodos que vários escritores desenvolvem textos, né? Então vocês podem testar. E ele foi fazendo recomendações ali pra gente, né? E aquilo foi bem interessante também. Eu acho que por mais que boa parte da turma também não tenha desenvolvido, mas algumas pessoas conseguiram perceber que existem formas e formas de você iniciar o seu processo. Você não precisa ficar ali paralisado, né? Só realmente começar, como você falou nesses textos que ele passou pra gente, né? Tinha um escritor que falava exatamente: só comece. Primeira coisa que você tem que fazer é começar. Antes de esquadrinhar mesmo esses contos que a gente usou de base para poder entender todos os elementos mais básicos, né, dos personagens, da trama, do tempo, enfim, ele deu essas aberturas assim para baseado também no não só nesses exercícios de escrita mais práticos assim, mas também com a análise daquele livro do Koch, né, Sim. que Oficina de escritores. oficina de escritores, que ele já abria ali várias. Ele disponibilizava de várias aberturas que a gente poderia ter para a gente começar, para a gente. Para ter um começo que não precisava ser linear, não precisava ser tradicional. Ele poderia. Tudo bem que, no geral, nós fomos instruídos a aprender os fundamentos da história antes para poder escrever o que a gente fosse escrever, né? A gente como ele disse, não foi aconselhável que a gente já reinventasse a roda no primeiro conto ou no primeiro poema que a gente fizesse. Sim. Né? Mas é muito interessante como esse material é como realmente um manual, né, de produção ali, e como ele foi um elemento muito importante durante o nosso processo. Inclusive, no seminário que a gente desenvolveu, foi sobre ele ou foi sobre outro livro? Não, foi sobre ele. A gente ficou com o 6º capítulo. São, acho que 10 capítulos. E ele tem uma linguagem bem fácil de se entender. E ele realmente é como se fosse um manual, porque basicamente o autor está sempre falando. É só você começar realmente. E ele te dá várias ferramentas e vai te ajudando ali em cada capítulo a você realmente se motivar a escrever. A escrever, né? Você perceber que realmente não precisa ser esse processo linear, como o Matheus falou, né? E quando a gente fez esse seminário, cada um trouxe ali um capítulo específico, falou um pouco daquilo. O professor acabou complementando, né, as ideias, expandindo um pouco mais ali o nosso raciocínio acerca daquilo. Aquilo foi muito importante também, foi assim extraordinário para o nosso processo de escrita durante o tempo que a disciplina estava decorrendo, né? A gente não pode esquecer que, além de tudo isso estava acontecendo no mesmo tempo em que o professor já tinha solicitado para a gente que a gente fizesse pelo menos um esboço, né, do que a gente gostaria de escrever, se a gente já tinha uma ideia. E sempre essa comunicação ocorria muito naquele ambiente ali entre o aluno e o professor, né? Sempre no final das aulas, o professor ele se dispunha a conversar, tanto com as pessoas que já tinham enviado algum conto, alguma poesia, tanto com aquelas pessoas que ainda estavam com algum tipo de dificuldade para escolher ou para realmente decidir o que ia escrever, né? Então, até para mim, no caso, acho que eu tive uns 3 encontros com o professor. Me ajudou a delinear bastante o que eu queria fazer. Então durante todo o período da disciplina, o professor também foi super solícito. Em relação ao nosso processo, né?
Nossa, e isso foi muito bom, né? Porque também ele foi muito paciente, Muito até paciente. demais, com a questão o aluno vai lá e fala assim, não consigo entregar, não tenho nada para fazer ainda, né? E ele ia lá achando formas, né, de melhorar mesmo. O aluno fala assim, mas eu não sei o que eu quero escrever. A pessoa fala assim, mas você já pensou em fazer isso? Já pensou em fazer aquilo, né? Eu lembro, inclusive, que no começo era para me escrever um conto e um poema, né? E eu falei assim, professor, eu tô em dúvida se eu escrevo o conto e o poema. Ele falou assim, escreve os dois. Eu falei assim, tá. Como se fosse assim, né? Outro, Como se eu tivesse... Mas realmente era o que eu tava desejando fazer, né? Mas ali por conta de muitas demandas, de outras disciplinas, acabei não conseguindo desenvolver mais o conto do que eu queria desenvolver ali, né? Mas... foi muito bom, né, ter essa troca de experiência também dele, falando como é o processo dele, porque o professor ele já escreve também, sim, né, sim. como ele também conseguiu escrever as coisas, os materiais dele ali, foi algo muito interessante de ter sido trazido ali, né. Inclusive, essa atividade que a gente fez, de todos os contos, as nossas produções, elas vão ter um destino, né? Que a gente a turma toda vai publicar um livro que o professor vai fazer uma série, né? Continuar com a disciplina. E futuramente as outras turmas que vão vir também vão fazer a mesma coisa. E cada obra vai ter um subtítulo diferente. Mas isso é bem interessante até por a gente ter essa oportunidade de ter algo publicado. Então, eu acho que foi incrível essa ideia, né, de juntar esses dois elementos aí, né. E assim, o que inspirou vocês a escolherem escrever o que vocês escreveram, né? No seu caso, Melody, por exemplo, o que te inspirou a escrever isso? Então, como eu tinha falado, eu gosto de escrever bastante poesia e eu não tinha muita ali familiaridade com contos, porque eles são mais curtos, né? Eu gosto de escrever narrativas um pouco mais longas. E eu tinha uma ideia de escrever algo sobre o meu pai. E que nem eu falei, foi um processo bem difícil para mim, porque fui juntando alguns fragmentos já das memórias que eu tinha com meu pai. E acabei depois sentando e fui juntando, fui meio que costurando essas memórias. E acabou que realmente deu certo para eu escrever um conto. Ele foi um pouquinho longo, eu não queria que ele fosse tanto, mas o que me inspirou realmente foi essas memórias que eu tinha e principalmente a perda, né, que eu tive do meu pai. E que eu sempre tive uma ideia de, tipo, eu quero transformar esse trauma da minha vida em algo que esteja ligado àquilo que eu gosto de fazer. Que realmente foi que é a escrita, né? Então, a partir do momento que eu fui selecionando algumas memórias, aí eu tive a ideia de, tipo, e se eu tivesse uma vez encontrado com uma versão do meu pai quando criança? Porque as memórias que meu pai sempre contava, das histórias, era muita coisa da infância dele. Então eu fui juntando isso e acabou que, né, acabou tendo ali os elementos pro meu conto. Que incrível, nossa, parabéns, viu? O seu conto, Obrigada. inclusive, tá muito bom. Conto muito bem escrito ali, né? Uma história. Não achei grande, não, viu? Achei que foi na medida correta ali. Então, parabéns pelo seu processo. E, Matheus, você, como foi seu processo aí de escrita, seu poema, né? Então, a princípio também, assim como o curso, eu vim com uma ideia, eu saí com outra, né? Que eu realmente queria aproveitar essa matéria para poder desenvolver uma narrativa. Eu achei que ia ser uma ótima oportunidade e assim, eu simplesmente acabei não conseguindo desenvolver, mas a oportunidade estava lá, né? E eu, a princípio, eu me baseei num sonho que eu tive. Isso acabou virando o final de um conto que eu estava desenvolvendo.
mais é difícil superar a linguagem do sonho, né? Tem muita coisa carregada ali no que você já sabe quando você entra no sonho. Tudo que você está passando no sonho é uma coisa muito... você tem uma bagagem já, você entra aquilo com certo estado de mente carregado já. Sim. Enfim, eu sou mais de não de ficar trabalhando por muito tempo, sabe, naquela labuta para aperfeiçoar. Lógico que isso é um processo que existe e vai continuar depois do final da disciplina. Eu pretendo que o poema seja publicado junto com os outros trabalhos da turma, mas eu ainda pretendo modificar ele com tudo que eu já aprendi, né, na disciplina. E como geralmente é comigo nos lampejos criativos que eu tenho, é muito momentâneo, assim, e eu acabo capturando um certo meu estado de espírito ali em um certo momento. E como eu estava num período assim que eu conheci uma pessoa nova e eu estava lidando com aquela ideia, eu estava muito empolgado com a pessoa e eu acabei pegando esse eu lírico, eu acabei pegando essa pessoa como musa, né? E eu assim pude capturar um pouco do que eu já tinha na minha história com relação a relacionamentos. Eu pude pegar um pouco do que era novo e eu juntei aquilo e eu trabalhei intensamente, mas em poucas vezes, sabe? Poucas Sei. vezes. E Foi basicamente isso, né? Essa mistura, então, desse tipo de emoções que você sentiu aí, né? isso. E poesia é muito isso, né? E eu também eu lembro especificamente de quando eu apresentei o seminário sobre o capítulo do Oficina de Escritores, que é o livro que a gente baseou, né? Que a disciplina se baseou no livro do Koch, sobre a linguagem, né? Ele falava aquele capítulo falava, entre outras coisas, da linguagem baixa, média e alta, ou a grande linguagem. Era uma divisão assim de linguagens que cada modo que você se comunica, baseado mesmo do mais coloquial ao mais elaborado, assim, ele serve de várias maneiras distintas, e eu quis passar uma imediatez no conto, isso me guiou também, né? No processo, né? Nossa, que legal. Engraçado como o nosso processo é semelhante. Até porque a gente escreveu as mesmas coisas, né? A gente também fez poesia, né? Eu também fiz um poema, fiz 2 poemas, né? 3, né? Porque eu fiz um haikai também. E eram poemas que estavam... Vou falar um pouquinho sobre o meu processo agora, né? Mas eram poemas que estavam ali na gaveta, né? Como muito material meu que tá ali, tipo, eu começo a escrever, eu tenho aquele insight, aquela explosão, falar que agora eu quero escrever, sentei aqui, tô com meu café, vou escrever. E aí, às vezes, eu paro, sabe? Tá lá no meio do caminho, mas às vezes eu tenho, sim, um certo bloqueiozinho, uma certa preguiça, posso falar que preguiça mesmo, de desenvolver aquilo. E a gente também acaba tendo uma certa pressão de querer que o nosso material seja perfeito, né? E acaba contribuindo para que o nosso processo, muitas vezes, ele fique ali estagnado, na gaveta, né? Porque muitas vezes eu falei, cara, eu preciso ver mais sobre isso, eu preciso trabalhar mais isso, né? Para que os meus poemas, o meu processo de escrita melhore, né? Então, assim, com o desenvolver da disciplina, isso me ajudou muito, além de melhorar por conta de um conhecimento, né? Porque dentro do nosso processo de escrita de poesia, por exemplo, né, o professor recomendou que a gente escrevesse, quem tivesse interesse em escrever poesia, ia ter o suporte ali do curso de poesia do Baga Defente, né? Onde existiam ali
5 vídeos, né, onde ele pegava e mencionava ali como é o processo de criação, por onde começar, o que é poesia, estrutura, elementos, o que é um haikai, né, a prosa poética, a poesia visual e a concreta. Então, assim, ter uma ideia dessas coisas também fortaleceu o nosso processo, né? E aí eu pude pegar ali o que estava enterrado dentro da gaveta, né? Que eram materiais ali que eu também escrevi em uma época até bem distante da minha vida, mas eu acabei juntando e os 3 poemas ficaram ali sobre os mesmos temas semelhantes, né? Até o professor falou assim, percebi que o seu poema, ele segue ali, os seus poemas, eles seguem uma ordem específica de tema. Que tal você publicar os 3 juntos, né? O haikai e os outros, né? E em um dos meus poemas, né, que eu falo sobre o sentimento da vida, sobre essa inquietude em que nós, como humanos, nós temos, né? Isso foi um processo, assim, até bem... desenvolver esse poema foi um processo muito pessoal para mim também, sabe? Sentar ali e pensar sobre como essa agonia, muitas vezes, em nos reconhecermos como pessoas e trazer isso para um papel, tipo assim, como é que eu vou falar sobre como eu me reconheço se eu nem me reconheço? Como eu vou falar sobre esse sentimento, sabe? E eu vejo a poesia como esse elemento, como essa chave, onde você consegue escrever sobre isso, onde você não precisa ter uma resposta para isso, você precisa apenas fazer uma declaração daquilo, sabe? Então, esse suporte que o curso de poesia deu foi extremamente, assim, engrandecedor pra gente, né? Pra mim, pra você, acredito também que tenha sido. Todo mundo também foi colocada como uma atividade extra ali para todos os alunos, né? É uma coisa que você falou na questão de ter várias coisas engavetadas, é que a gente fica esperando ter aquele momento em que, eu vou ter um processo ali de escrita melhor, só que a única coisa que vai fazer que a gente melhore é escrever. Uhum. E muitas vezes eu falei, eu tenho várias ideias, só que no momento em que eu vou parar para sentar e escrever, eu não quero todo aquele trabalho. Sim, nossa. E aí essa Muito preguiça que real. vem é uma das principais coisas que também fica ali me bloqueando. Então, acho que todas as aulas também sempre ressaltava isso, de tipo, você quer escrever, então escreva, né? Exatamente. Não se deixe prender por esse sentimento, né? Exatamente. Eu acho que é muito de todo escritor mesmo, querendo ou não, ele vai chegar num ponto que ele vai estar estagnado, além desse sentimento de bloqueio, né, por algo. Principalmente por esse de sentar e ir lá e escrever mesmo, né? Não só também escrever, mas ler. Como Nossa, a gente sim. fez com os contos, né, que foram trabalhados durante a disciplina, de, tipo, ter ali como base, mas também esses livros que eles são específicos para escrita, né? Como Oficina de Escritores, que foi realmente um manual pra gente. Nossa, sim. E pra gente ir encerrando aqui o nosso podcast, né, que a gente tá se estendendo um pouquinho aqui do tempo, é engraçado que quando a gente começa a conversar aqui, né, como realmente um Gente, meu debate, a gente Deus, acaba perdendo a noção aí um pouquinho do tempo, né? Mas foi muito rico ver que essa disciplina ela tá se estendendo para algo mais além, né? Tipo, a gente vai colocar tudo isso em um livro e fazer a publicação disso. O Matheus falou aí que ele vai desenvolver mais o poema dele, eu também pretendo desenvolver bem mais o meu, porque ali por conta de que a gente também estava um pouquinho nas pressas, né? E eu gosto de trabalhar também a minha poesia um pouquinho mais. E eu sinto que ainda tem muita coisa para ser trabalhada ali, sabe? Em questão de estrutura, questão de rima, que pode ser melhorada. Então, assim, não deixar esse sentimento de o que a gente aprendeu até então, né, morrer. Tipo, colocar realmente em prática. Isso foi um insight muito bom que a gente teve ao longo dessa disciplina para mostrar pra gente que a disciplina de letras, além para uma disciplina de conhecimento ali, linguístico, literário, ela também é um suporte para que a gente possa ir além, né? Conseguir colocar para fora também um pouco
daquilo que a gente aprendeu, porque é muito rico a gente aprender sobre arte, sobre literatura, sobre linguagem, mas é muito rico a gente também produzir isso, né? A gente produzir arte, a gente produzir canções, né? Como o pessoal da música aí produz, a gente como adeptos aí, né? Da letras, produzir aí, não deixar que esse legado de produção artística, literária, fique apenas para os outros, né? A gente também tem essa capacidade. E eu acredito que essa disciplina ela veio para que mostrasse um pouquinho pra gente que não é uma coisa de outro mundo escrever, sabe? Com certeza. Mas é basicamente isso. A gente fica por aqui hoje e é isso aí.